Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu me chamo Pedro Oliveira. Eu espero te encontrar bem. E eu gostaria de trazer para você 7 coisas que não pode faltar na tua oração, tá certo? 7 coisas. De fato, existe muito mais, mas essas 7 são uma das que nós consideramos mais importantes, tá certo assim? Primeiro ponto, na tua oração e na minha oração não pode faltar autenticidade. É isso mesmo, autenticidade, sinceridade, tá certo? Na nossa oração, até porque, meus amados, nós não enganamos a Deus. Não tem quem engane a Deus, tá certo? Deus, o nosso Deus, ele vê tudo. Ninguém consegue enganar Deus. Então, nossa oração, ela requer autenticidade. Seja autêntico, seja sincero. Segundo ponto que não pode faltar na nossa oração se chama relação familiar. Ora, lá em Mateus capítulo 6 e versículo 9, quando Jesus foi instruir os discípulos sobre como devia orar, Jesus ensinou aos discípulos que devemos orar assim, ó: Pai nosso que estás no céu. E se Deus é nosso Pai, nós somos irmãos, tá certo assim? Essa foi a instrução de Jesus de como nós deveríamos orar, tá certo assim? Então, o segundo ponto que não pode faltar na nossa oração se chama relação familiar, tá certo assim? Terceiro ponto que não pode faltar na nossa oração, que nós consideramos importante, se chama reverência. Reverência e louvor. Na nossa oração, ela não pode faltar reverência, tá certo assim? Por quê? Porque nosso Deus é um Deus sagrado, nosso Deus, ele é santo, tá certo assim? Então, na nossa oração não pode faltar. O próprio Jesus, ele dizia assim, ó: santificado seja o teu nome. Então, meus irmãos, reverência, tá certo? Na hora de orar, nossa Bíblia, ela tem escrito na capa: Bíblia Sagrada. Então, se ela é sagrada, nosso Deus é um Deus sagrado, santo, tá bom? Então, vamos reverenciar. Quarto ponto, a nossa oração, ela exige e não pode faltar submissão, tá certo assim? Se Deus é nosso Pai e Ele é santo, nós somos submissos, tá certo? A oração do Pai Nosso diz assim, ó: venha o teu reino, mas faça a tua vontade, faz a tua vontade, assim na terra como é no céu. Na terra e no céu, a vontade é de Deus, o querer é de Deus, o fazer é de Deus, tá certo assim? Filipenses 2:13 fala sobre isso. Dê uma conferida na sua Bíblia, tá bom assim? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quinto ponto se chama dependência. Dependência e confiança, tá bom? Lá no Salmo 37 vai falar sobre depender e confiar. Que nós possamos ser dependentes, que nós possamos ser confiantes, tá certo? Dependa de Deus, confie em Deus, tá certo assim? E sexto ponto, amados irmãos, é agradecimento. Sexto ponto, agradecimento. A nossa oração, ela exige gratidão, tá certo? Jesus, quando foi lá em João 6, capítulo 11, vai dizer que Jesus pegou o pão e ergueu ao céu.
e rendeu graça. Jesus pegou o pão, elevou a Deus e agradeceu. E quando Jesus fez essa oração e começou a partir aqueles 5 pães e 3 peixes, alimentaram 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, a gratidão, ela é importantíssima, tá certo? Na minha e na tua oração. Outro exemplo, outro grande exemplo foi quando Jesus curou os 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. E Jesus perguntou para ele, por que só você veio para agradecer? Não foram 10? Cadê o restante? Cadê os outros 9? Aí Jesus disse para ele, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, aquele que voltou para agradecer, além de curado, ele foi salvo. Tá certo? Tá aí mais um ponto importantíssimo, extremamente importante. Seja grato, meu irmão. Seja grato, tá bom? Por tudo que Deus fez por você e faz por você. Você só tá respirando entre muitos e muitas coisas. Entre muitos e muitas coisas que Deus faz por você. Você só consegue respirar porque Deus te dá o fôlego de vida. Tá certo? Importantíssimo esse 6º ponto. E o sétimo ponto que nós queríamos trazer, e um dos mais importantes também, se chama adoração. Tá certo? Adoração. Adore a Deus. Na sua oração não pode faltar a adoração. Isso mesmo. Adore a Deus. Quando você for orar, louve, adore, tá certo? Engrandeça o nosso Deus, tá certo? A nossa oração, ela tem que vir. Não pode faltar adoração. A nossa oração, ela exige adoração. Nós devemos ser eternos adoradores. Que eu e você possa ser eternos adoradores, apaixonados por Jesus. Tá certo? Tá bom assim? Que eu e você possamos fazer com amor, tá certo? Com amor, com paixão, tá certo assim? Até o próprio Jesus, quando falava dos fariseus, ele dizia assim, esse povo me adora com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, que na minha e na tua oração, o nosso coração esteja ligado com Deus. O nosso coração, a nossa mente, tá bom? Esteja ligado com o trono da graça. Faça a sua oração com amor, com paixão. Seja apaixonado por Jesus todos os dias, tá certo? Fica na paz. Eu não quero me estender muito para o vídeo não ficar muito comprido. Mas fica na paz. Um forte abraço. Não esqueça de deixar seu like, de comentar, de curtir e de compartilhar esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Fica na paz, um forte abraço e até a próxima.